querido amigo doutor Fernando, um sobrenome que é tão difícil de falar. Ugris, Rios, como é a tradução desse nome? Você vai me explicar aí. Mas, Rapaz, é, inglesado, né? Como a gente fala, é Hughes. É mais Rios, como né? é Hughes. Mas Quase aí ninguém conhece Rios, para né? não ter que ficar soletrando R-I-O-S, né? Que o pessoal vai perguntar se é Rio, né? Se é Rio no plural, aí eu falo Hughes mesmo, fica mais fácil. Em tese, Quase, eu mais acho que fácil. quase todo mundo chama assim, né? É, todo mundo fala assim, né? Hughes, o pessoal acostumou a falar Hughes, é a brasileira de forma mais portuguesa, né? Fica uma coisa mais interessante até. Doutor, normalmente eu gosto de iniciar o bate-papo pedindo para a pessoa falar um pouquinho, assim, como iniciou a trajetória na vida pessoal. É escolha de caminho, né? Uhum. O momento que o senhor escolheu, no caso o senhor é formado em Direito, tem pós-graduação, mas aquele primeiro início da vida acadêmica ou ensino médio que o senhor parou e escolheu, não, eu quero entrar na área do Direito. Conte um pouquinho sobre essa experiência. E antes eu quero saudar os amigos que entraram aqui, É, Lúcia tá aí, Flavinha. Flavinha, Crônica de Tarantim, um abraço para a Lucinéia aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós aí sobre essa experiência, o Marco. Um Meu abraço, amigo, Flávio. eu iniciei, assim, minha conclusão de ensino médio foi no IME, né? No Instituto Municipalzinho Lavínia. Sim, É, na época era científico ainda, né? Não tinha essa divisão fundamental, médio, né? Então, a gente iniciou lá, ao concluir o ensino científico, aí eu escolhi por duas coisas, assim, de certa forma, antagônicas, né? Eu escolhi sim, fazer vestibular para medicina, né? Porque eu tinha tenho um irmão que é médico, né? Que fazia medicina em Aracaju na época. Aí já seria um caminho e eu gostava da matéria de biologia e ao mesmo tempo fazer direito aqui na UESC, né? Por conta dessa minha predileção, né? Por gostar de história, né? legal. Por paixão mesmo eu teria feito história, né? Para lecionar. Eu gosto de dar aula, eu sempre gostei, né? Mas a questão financeira do nosso querido professorado não se mostrou muito atrativa na época. E aí o direito é um curso bom, né? Que abria muitas portas, inclusive para concurso. E foi no que eu passei, né? Infelizmente a nossa formação em colégio público na época não permitia passar por um vestibular tão concorrido como a medicina. Então, acabei passando em direito e no desenrolar do curso a gente foi se apaixonando pela temática, né, e passei a me dedicar mais aos ramos que eu gostava mais, né, que era administrativo, né, constitucional, essa matéria mais pública do direito, né. E aí, hoje em dia, sou advogado, né, milito basicamente nessa área administrativa, na área eleitoral, né. Já exerci alguns cargos públicos, né, e estamos aí tocando a vida, né, aqui na nossa querida Ilhéus, que a cada dia perde um tanto da sua população e o mercado, às vezes, isso afeta todos nós, né, afeta advogado, afeta restaurante, Verdade. afeta todo mundo, né? Mandar um abraço pro nosso amigo Matheus aí, João Matheus entrou aí. Matheus, político da Bahia, um forte abraço, querido. Um Hoje abraço, nós estamos Matheus. batendo um papo aqui com o doutor Fernando Ugri, especialista em direito eleitoral, fera aí. Fernando, é o seguinte, o direito ele é muito dinâmico, mas a maioria, assim, pelo menos a maioria, vírgula, né? Quem eu conhecia de advogado, sempre quiseram fazer concurso para ser juiz, ser delegado, ser promotor. Isso eu digo dos meus amigos que Uhum. foram formados, que formaram em direito. O senhor teve esse pensamento ou não? O senhor quis ficar no direito e não quis entrar nessas áreas, outras áreas do saber?
Não, no início a gente até pensou em concurso público, né? Mas depois com o labor diário da advocacia, né, isso acaba sendo impossível, né? Porque como na época a gente estava iniciando, então a gente era meio que advogado clínico geral, né? Pegava tudo. Quando você está no início da advocacia, você pega tudo que vem na sua frente. Mesmo que você não saiba, às vezes você pega, né? Para poder, não pode dispensar nada, né? Tem que pegar tudo, né? E aí a gente tinha muita demanda. Eu trabalhava com o meu querido amigo Fred Gedeon, na época, né? Trabalhei no escritório dele. Então a gente tinha muita demanda, muita coisa mesmo. Então eu acabei largando o concurso de lado e me dedicando só à advocacia mesmo. Foi aí que eu iniciei a especialização em direito público primeiro, né? Constitucional e administrativo, e depois fiz a especialização em direito eleitoral. E aí a gente vem, com isso, a gente passou a refinar mais a área de atuação, né? Hoje eu faço muita coisa de eleitoral, não só aqui na região, mas em Brasília também, né? E administrativo, que é o dia a dia. Essa área do direito eleitoral, ela, assim, eu vejo que tem poucos advogados com essa especialidade, com essa dedicação a essa área. Por quê? Assim, na verdade, aqui na região, se a gente for ver, tem poucos advogados que militam exclusivamente no direito eleitoral, né? Porque, como a gente sabe, a eleição é de 2 em 2 anos, né? São de 2 em 2 anos. Então, se o advogado ficar limitado a isso, é bem capaz que ele não sobreviva, né? É, Mas quando você parte para Salvador, para Brasília, aí você vê escritórios realmente grandes, né, da área, dedicados à área pública, basicamente, em especial eleitoral. Mas aqui na região a gente tem bons advogados eleitorais, né? Bons mesmo, nós temos aí nosso amigo de Itabuna, o Ala, né? doutor Alan. É especialista, é um cara que se dedica ao direito eleitoral. Nós temos também aqui Fera, fera. Ilhéus, apesar de ser empregado, mas é um cara que sempre gostou de direito eleitoral, que é um profundo conhecedor também, que é o doutor George. Temos bons Ah, advogados aqui que se dedicam ao eleitoral também, né? na geografia, nós temos uma matéria do direito, chama-se direito ambiental. A Uhum. gente estuda lá as leis que regula, né? E também é uma área que é bastante, assim, bastante interessante e ao mesmo tempo tem muita dificuldade de ter gente. Então, mandar um abraço aqui a Xandinho, ó. Alexandre Xande Simões Simões que aí. entrou aí. Um forte abraço. E assim, essa área do direito ambiental, que já até pesquisando literatura para me ler, aquela coisa do tipo, assim, na nossa região eu tive dificuldade de encontrar. É uma área também difícil de se encaixar, e olha que é uma área totalmente propícia, né? Aqui em Ilhéus, eu particularmente não conheço nenhum advogado que se dedique exclusivamente à área ambiental, apesar de ser uma área muito propícia para esse tipo para esse ramo do direito, né? Tanto Ilhéus quanto Itacaré É, são áreas que você não pode atuar com com muita liberdade na área, né? São áreas de marinha, áreas protegidas, né? Então você tem que ter uma preocupação muito grande com isso, né? Então assim, aqui na região eu nunca trabalhei muito com ambiental, só trabalhei com ambiental mesmo na época eu estive como procurador de Itacaré, né? Foi só um breve momento, né? Porque lá tinham demandas ambientais, né? Por conta da cidade, que é muito propícia a isso. Então, é uma área muito carente também, acredito, aqui em Ilhéus, né? Esse ramo do direito ambiental. a gente está vendo aqui nosso grande amigo, ó, Alexandre Simões, grande fera. Um abraço para você que hoje é exemplo da juventude atuante, trabalhando, se dedicando a vida ao serviço público com muita honradez. O senhor também passou por essa experiência que está lá na gestão da cultura. Hum. Conta um pouquinho dessa experiência de estar numa área tão importante para a nossa Bahia, como o Alexandre hoje também é um cara aqui dinâmico. Eu costumo diferenciar a minha atuação, né, da que Alexandre faz, né? A minha atuação foi mais uma atuação mais dedicada ao que a gente chama de área meio, né? A área que envolve mais gestão, né, financeira e orçamentária. Alexandre trabalha mais na ponta, né, com o que a gente chama da entrega, né,
das políticas públicas da cultura. Então, assim, mas a gente trabalhando nesse meio, a gente já passa a absorver algumas coisas. E a gente vê que a cultura ela ainda claudica de investimentos, né? Ela precisa ser mais reconhecida, né? Romualdo fez uma live foi com o Newton, né? E falou bem apropriadamente sobre esse tema. A cultura não pode ser enxergada, a cultura não pode ser enxergada, e com você também, né? A cultura não pode ser enxergada como custo, né? A cultura tem que ser enxergada como investimento. A cultura gera emprego, a cultura gera renda. Então, lá dentro, convivendo com essas pessoas que trabalham muito nessa área, né? A secretária Eveni Santana, a chefe de gabinete Cristina Taquari, pessoas que vivem da cultura, vivem a cultura diuturnamente, a gente absorveu muita coisa, né? Da preocupação deles, né? Com os investimentos para a cultura, que são poucos, né? Hoje, o orçamento do Estado da Bahia não chega a 1%, e essa é uma briga, né? Dos segmentos culturais, que o orçamento da cultura chegue pelo menos a 1%, né? Para que a gente possa ter uma melhor distribuição dessa renda. Não que nós não tenhamos tido avanço, né? As gestões do PT à frente do governo do Estado avançaram muito. Tirou a cultura de ser um monopólio da capital, né? Trouxe a cultura para dentro do Estado da Bahia, reconhecendo os seus diversos fazedores de cultura pela Bahia fora, né? Então, óbvio que foi feito esse processo e esse processo precisa ser ampliado, né? A gente sabe que o momento atual não é um momento de grandes receitas, né, do Estado. Verdade. Mas acredita-se que dá para ampliar um pouco isso aí, porque é necessário, é muito necessário, né? A gente tem que pensar a cultura como um instrumento de desenvolvimento da sociedade. O governo do Estado tem um projeto super bacana, que é o chamado Escolas Culturais, né? Ou seja, trazer a cultura para dentro da escola, né? Fazer com que as crianças, os jovens, vivenciem a cultura, né? Então, são projetos que os municípios também podem incorporar, né? O município de Ilhéus, a gente vê a briga dos segmentos culturais com a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Que eu acho uma grande burrice, me perdoa a palavra, você achar que você vai reduzir custos juntando cultura e turismo. Você pode até tentar fazer isso, mas desde que você tenha uma equipe qualificada para fazê-lo, não da forma que está aí, né? Então, eu acho que cultura é cultura, turismo é turismo, e educação, você tem que procurar fazer ações transversais, onde você consiga fazer com que esses segmentos se envolvam e consigam construir, né, um caminho melhor, um caminho mais produtivo. Dá um abraço para o professor Ednei, nosso presidente aí, nosso salve. Presidente. Obrigado pelo carinho aí. O cara vem trazendo a dinâmica interessante, montou uma bela chapa, viu? Tava batendo um papo aí com a galera aí. Temos uma boa chapa, viu, professor? Cabeçado com o nosso prefeito Newton Cruz e uma galera massa aí, que tá fazendo um trabalho interessante. Ó, o Vlad aí, grande Vlad. Obrigado, Vlad. Esse aí é um dos caras mais inteligentes que eu conheço na vida. Maria, esse é o cérebro. Só não é mais inteligente. E só não é rico porque é burro. Olha que contraste. Entrou outro inteligente aí. Futuro, entrou agora aí um futuro prefeito de Itajuípe em breve, que ele vai se reeleger vereador e depois vai trabalhar lá em Itajuípe para se fazer prefeito. Ivan Júnior. Um abraço, Ivan. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência casada da cultura com essa lei que está aí, Aldir Blanc. O senhor tem um conhecimento sobre ela, né? Tenho visto a dificuldade dos artistas locais, principalmente, de entender ela. Fala um pouquinho o porquê dessa coisa, a não compreensão, às vezes. A gente teve eu fiz uma reunião virtual com o Romualdo e com alguns fazedores de cultura, e assim, fizemos uma leitura da norma, né? E eu falei para eles que, na minha concepção, a lei, de certa forma, do ponto de vista de requisitos, né, e de compreensão, ela era bastante clara, né? Assim, não havia grandes problematizações, né? Ou seja, os requisitos para o enquadramento estavam ali na lei de forma bem fáceis,
fáceis de serem apreendidos. O grande complicador e é a grande preocupação deles também é a questão de como a prefeitura, talvez a secretaria, vai operacionalizar isso, né? Porque, de certa forma, a gente não tem ainda não tem uma atuação da prefeitura nesse sentido. E a gente não vê essa atuação e os artistas estão preocupados com isso. A preocupação deles é em relação a isso. R$ 1 milhão, né? 1 milhão a entrada de recursos. 1.200.000, se não me engano. Um abraço para e aí, a professora Enilda aí também. Muito obrigado pelo carinho, professora. Vamos bater um papo com ela quinta-feira. Maravilha. E aí é importante que a prefeitura, que as pessoas os órgãos públicos, na verdade, estão acostumados a agir no sobressalto, né? E eu acho que as coisas têm que ser as atuações têm que ser feitas de forma prévia. Ou seja, para que o artista tenha acesso a esse recurso, há necessidade que haja um cadastro, né, de todos esses artistas. Sim. Então a prefeitura, pelo que a gente imagina, está esperando ainda o presidente sancionar a lei, né, para que ele venha criar o cadastro, né, ou seja, pode tranquilizar as pessoas, né, e fazer um trabalho prévio, né, de credenciamento desses artistas, né, até mesmo porque tem muitos artistas que não têm familiaridade com as nossas tecnologias, né, então a prefeitura teria que bancar uma estrutura para que as pessoas procurassem, se credenciassem, ainda mais num momento desse de pandemia, onde está tudo muito difícil, né, então assim, do ponto de vista de requisitos, ela é clara, né? Falta a operacionalização disso e a sanção lá do seu querido presidente. Eu estava no bate-papo com o Romualdo e aí entravam alguns artistas meio que boiando, mas foi antes até do senhor bater o papo com eles. Eu fiquei preocupado, eu confesso que eu fiquei preocupado. E até no bate-papo com o Romualdo, depois eu falei, rapaz, precisa realmente dar uma esclarecida para a galera. E agora eu estou falando que teve o bate-papo com a galera. E avançou muito, desde a época que você conversou com ele, avançou muito porque houve uma sistematização. Parece que o Estado vai fazer, estava em discussão, né, se o Estado ia ficar com essa parte de consulta do CPF desses artistas, igual o auxílio emergencial, né, para fazer o cruzamento das informações, para saber se ele tem ou não enquadramento naqueles requisitos. E o município ficaria responsável por esse cadastramento, né. Então estava avançando muito nisso aí. Quem estava passando essas informações para o Romualdo e para a gente no momento que a gente estava fazendo é a Cuca. A Cuca Matos estava antenado lá com o pessoal lá do Estado e do governo federal, né, discutindo como é que se operacionalizaria isso. Então acho que avançou bastante já. Romualdo inclusive ficou de ter uma reunião com o município, né, mas não me deu nenhum feedback em relação a isso. Mas eu acredito que esteja avançando. Como a lei não foi sancionada ainda, eu acho que o cara vai deixar até para fazer uma sanção tácita, né? Só para não dar o braço a torcer, né? E aí a gente está aguardando, né? O pessoal está aguardando com muita ansiedade isso aí. Entrou aqui também Noemia. Noêmia, né? Não, obrigado. Noemia. É que o Instagram é diferente. Vem tudo junto. A gente tem que desembolar. É verdade. Ô, doutor, nessa parte da compreensão dos artistas, é até mais fácil de se resolver. Agora, a parte do poder público, o senhor com a experiência que o senhor já teve por passar na gestão estadual, se não tiver uma galera com expertise mesmo, querendo construir, querendo ajudar, a gente não corre risco de perder essa verba? Assim, é o que eu lhe falei. Você pegar a cultura e fundir com o turismo e achar que tudo vai rodar bem, não vai. Salvo engano, a parte da cultura, nesse latifúndio aí, prefeitura, salvo engano, são 4 servidores. Né? Então, se você pegar o universo de artistas que tem em Ilhéus, para você fazer todo um processo de seleção desse pessoal, pouca gente para muito serviço. É a nossa colega do AMB, que é candidata a vereadora para o nosso partido mesmo. Ah, que massa. É porque o nome vem junto. É lá do Mambap. Volta do Mambap. Vamos bater. Irmã de Roquenildo e do nosso querido Papai Noel. Ah, então eu acho que eu conheço ela.
Ô, professor, depois organiza aí um bate-papo com ela, viu? Pra gente fazer aqui uma live trocando ideia aqui. O nosso presidente, se eu puder aí entrar em contato com ela, que ela que está nos ouvindo, a gente vê o dia da semana que vem, a gente interagir aí, porque a gente precisa dialogar entre a gente, né? Uhum, com É certeza. importante a gente aprender um Com com certeza. os outros. A sua experiência no direito, com as problemáticas hoje no Brasil, trazendo mais para uma coisa da administração pública, Uhum. o senhor acha que a democracia ela está em dificuldade? Falando assim como administração pública. Assim, a democracia, ela Ela passa, mandou um abraço aqui. ela passa um momento turbulento por conta da diretiva Abraço para nacional ele que nós também. temos, né? Ou seja, um momento turbulento. Um momento onde você vê um viés autoritário em efervescência, querendo botar as manguinhas de fora, né? Mas eu vejo que o Supremo tem agido de forma bem contundente em relação a isso, e é importante que o Supremo haja dessa forma, né? Porque a gente não deve confundir liberdade de expressão com liberdade de ofensa, né? Eu sempre falo para alguns amigos meus, até para as pessoas que militam na política, hoje em dia é muito comum a gente abrir a boca para falar que fulano é ladrão, que Beltrano está roubando, e isso, na verdade, é crime, né? Isso é crime de calúnia, pode configurar difamação, injúria também. Então, as pessoas têm que parar com essa forma de tratar as pessoas. Se você está dizendo que uma pessoa é ladrona, está roubando, né? Você tem que provar, né? Então, Verdade. assim, a pessoa não pode depois ser surpreendida e achar que sua liberdade de expressão está sendo tolhida porque você chamou uma pessoa de ladrão e a pessoa lhe processou, né? Então, a gente vê essa situação bem aparente hoje, fruto dessa condução nacional que nós temos, né? Que tirou do armário um bocado de militares de patente baixa, né? Que acha que pode entrar no Jeep, né, e fechar o Supremo e o Congresso Nacional. Então, é até paradoxal essas pessoas, inclusive até alguns deputados, né, estarem falando esse tipo de discurso, já que são deputados, né? É impressionante como a gente tem um presidente e os seus seguidores propõem intervenção militar. Ou seja, eles não estão acreditando no potencial do presidente que elegeram, né? Porque pedir intervenção militar é uma condição sine qua non de que ele não será mais presidente, será um militar, e ele não é mais militar, ele foi expulso do exército, né? Então é um pouco paradoxal esse eleitorado do Bolsonaro, né? Esse bolsonarismo é meio paradoxal, acho que eles não sabem muito bem o que é que eles querem da vida, não. O senhor acha que esse trauma entre alguns setores, alguns segmentos da sociedade com as decisões do Supremo, que às vezes eu ouço até de operadores do direito, opiniões às vezes ideológicas, agressivas contra o Supremo. Por que isso? Por que essa forma agressiva? O leigo até a gente entende, mais ou menos, né? Que é boiada. Mas o operador de direito fazer críticas assim contra o sistema. Na verdade, assim, um abraço aí para o Roquenildo que está nos assistindo também, irmão de A Noemi. professora falou aqui, dizem defender a democracia e querem intervenção militar. É É um mesmo, é contrassenso, mesmo, é professor. muito contrassenso na cabeça. Vira até piada, né? Acho que é porque eles devem ter vários nós no cérebro e conseguem defender essas teses dicotômicas, né? Totalmente malucas. Sabe É, o que é, né? na verdade, assim, na verdade, o que é que acontece? De certa forma, a gente vive, principalmente na série eleitoral, né, um ativismo jurídico. Né? O que é um ativismo jurídico? O judiciário ele querer, às vezes, legislar, ou seja, enveredar por matérias que o legislador já deixou claro o que é que ele queria. Né? E cabe Nani ao mandou legislador. mensagem aqui, deixa eu falar. Ilhéus merece uma equipe como nossa, doutor Fernando, Jebs, tantos nomes, talentos na conjuntura política da nossa reunião. É verdade, viu, Noemi? A gente tem uma equipe massa. Nossa chapa é muito boa mesmo, muito qualificada nos segmentos. Parabenizamos
ao professor Ednei por conduzir esse processo e ao nosso candidato a prefeito Nilton Cruz, que está nos guiando nesse procedimento aí. Então a gente vive esse momento, né? Então o STF também, na época que ele estava sendo bastante legiferante, né, contra os processos da Lava Jato, acabou que criou essa percepção no mundo jurídico, né, de que no mundo dos advogados, no mundo jurídico, de que ele estava entrando em matérias onde o legislador já teria dito qual é a vontade popular. Porque, querendo ou não, é o legislador que representa a população, o cidadão foi eleito para isso. Né? Se lá ele desvirtua o que ele pregou durante a campanha, cabe ao eleitor não votar mais nele na eleição subsequente. Mas ele ali, querendo ou não, ele é a voz do eleitor, é a voz do povo. Né? Então não pode o STF querer dizer o que o legislador não disse ao editar uma norma, né? ao propor uma lei. Então o STF acabou criando esse clima também. Tem uma responsabilidade do STF nesse aspecto. Mas o que o STF vem fazendo em relação aos últimos acontecimentos é dizendo, olha, você não pode pegar a sua liberdade de expressão e achar que é comum você incitar estupro de filha de ministro, você incitar assassinato, você incitar ameaça, né? Você usar a internet como uma forma de arma para desvirtuar a vontade real do eleitor. Então o STF está, acho que, recobrando um pouco a sua real finalidade, né, de guardião da Constituição, né, para poder botar o pingo nos is. Mas essa atividade legiferante do STF ficou muito à tona nos últimos anos e vem causando, obviamente, no meio jurídico, algumas respostas contundentes, né, que acho que o STF está se imiscuindo em assuntos que não deveria estar fazendo. Mas isso aí talvez, pelo perfil dos indicados ao Ministério, que tinha alguma relação política, ou experiências políticas, ou não, porque... uma lacuna aberta para o judiciário? Não é por isso não, porque se fosse por essa ótica de indicação, os indicados pelo nosso partido não teriam tomado tantas decisões absurdas contrárias à boa ordem de um processo, né? Então, acho que é momento. Acho que a ordem jurídica também ela vive de momentos, né? E o momento agora é um momento de reprimir atentados ao Estado Democrático de Direito, né? Reprimir atentados às pessoas, né? Não deixar que as pessoas confundam liberdade de expressão com liberdade de agressão, né? Então, acho que essa é a finalidade do STF e eu acho que está indo bem nesse momento. Noemi mandou uma mensagem. O Pinildo disse que me conhece. Realmente eu conheço ele. Pera, manda um abraço para ele. Todos gente boa. Realmente. O doutor Fernando é gente boa pra caramba. Ela disse que está faltando a oportunidade para que o povo tenha uma administração em Ilhéus, tudo visão visionária. A gente sempre teve, a gente que eu digo, o nosso partido sempre teve os melhores, ofereceu à sociedade os melhores candidatos, seja prefeito, a vereador, vereadora, a prefeita. Tivemos, ao longo da nossa história, apresentamos os melhores nomes para a sociedade. Até a última eleição, infelizmente, a sociedade não escolheu para prefeito e prefeita os nomes que a gente ofereceu. Temos de novo uma oportunidade e a sociedade recebeu o nome que a gente está propondo. E temos bons nomes na nossa chapa. Então, a culpa não é nossa, né, Noemi? A gente está aqui militando, trabalhando, contribuindo, fazendo nossa cidadania. Agora, doutor, eu vejo, assim, como leigo, não sou totalmente leigo no assunto do direito, mas eu vejo muitos palpiteiros do direito. Assim, por que essa coisa de as pessoas estar dando opinião sobre determinadas ações assim, eu evito falar muito, porque como eu não sei do assunto, eu prefiro não falar. Por que isso? Rapaz, a gente vive um momento, né? Existe o ditado, né? Que as pessoas quando a gente quer dizer que uma pessoa entende de tudo, a gente fala que o cara entende de parto de onça a atracamento de navio, né? No momento atual, eu me permiti mudar isso, né?
E eu tenho dito que as pessoas estão entendendo de parto de navio a atracamento de onça, né? Porque é o efeito, Jefferson, da internet, velho. São as redes sociais. As pessoas não estão mais procurando informações no local. O cara lê um post de um WhatsApp, de um Instagram, de um Facebook, e ele acha que ele entende de cloroquina, de ivermectina, né? Então, paciência, né? A gente tem o Dr. Google também, né? Que é receituário para tudo. Então, as pessoas Aqui um estão amigo tendo meu. acesso a essas informações e, com isso, eles acham que são especialistas em alguma coisa, né? Ou em tudo, né? Em bomba nuclear, e vai por aí adiante. Nós vivemos, assim, na verdade, um ocaso da racionalidade, né? As pessoas estão perdendo a razão, estão deixando de ser racionais, estão passando mais para ser bestas feras do que parar para pensar um pouco antes de falar certas besteiras, né? Certas banalidades. Mas é fruto da rede social. Infelizmente, nosso país ele não teve estrutura, né, para suportar uma revolução dessa, né? Nosso povo não tem o investimento em educação necessário, né, para suportar isso. Doutor, deixa eu dar moral para quem dá moral para a gente. É, Entrou 3 pessoas aqui agora. Alan, deixa eu ver aqui, some aqui o nome. Vou baixar aqui. Bebeto Galvão, grande querido, futuro senador da Bahia. Alan Oliveira, Luciene, a galera boa aí. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. E nosso querido Bebeto Galvão, que está recuperado, cheio de saúde aí. Fiquei muito feliz, viu, por sua recuperação. Nosso futuro senador, em breve aí, quero ver você naquela cadeira sentada aí, viu, Bebeto? Principalmente que o nosso governador vai assumir de novo as funções administrativas da Bahia e você vai para o Legislativo cumprir um papel importante, para ele voltar a ter um senador da República, né? Depois de doutor Eduardo Catalão, estamos há mais de 40 anos aí 50 anos sem um representante no Senado Federal e podemos ter nosso Bebeto Galvão lá. Agora, essa coisa das pessoas se acharem que a internet é um mundo sem lei. O senhor, como operador do direito, acha que falta regulação para poder impor alguns... eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Existe, inclusive, eu estava vendo esses dias, procurando até me inteirar sobre um projeto de lei que está tramitando, de autoria de não sei se é senador, é deputado federal de Sergipe, né, tentando regulamentar justamente essa questão das fake news, né, dos robôs. Porque, na verdade, assim, se a rede social ela é uma coisa que veio para ligar as pessoas, né, totalmente esdrúxulo você imaginar que você possa gerar 1 milhão de perfis falsos, né, e que esses perfis passem a todo dia divulgar notícias falsas, né, influenciando em resultado de campanha, não só aqui no Brasil, no mundo afora. Os Estados Unidos foi um caso recente, né, há poucos anos na disputa do pleito presidencial que elegeu o maluquinho de lá, né? Nós temos um maluquinho aqui e tem um maluquinho de lá, né? Então, assim, então a gente precisa ter uma regulamentação sobre isso. Se o meu nome é Fernando, se eu tenho um CPF, tenho um RG, eu não preciso ter 2 contas no Instagram e inventar perfis falsos. Eu tenho que fazer essa vinculação. Eu acho isso producente. Porque, na verdade, quem não quer isso é quem quer a escuridão para poder fazer atos que ferem a lei, né? Então, assim, eu não teria problema nenhum em registrar um perfil no Facebook com o meu nome, com o meu CPF, né? Óbvio que esses dados ficam ocultos, né? Aparentemente, né? Mas, se você permite que uma centena de milhares de robôs gerem contas, né? Você acaba afetando a normalidade. E isso não é legal. Eu acho que isso tem que haver um controle rígido sobre isso, sim, né? Isso não é violar a privacidade, na minha visão, não é violar a intimidade, né? Porque você tem os mecanismos para você manter a sua conta privada, né? Então, acho que é necessário. Eu acredito que seja extremamente necessário esse tipo de regulação, sob pena de a gente viver o que nós vivemos na última eleição presidencial, né? E coisas piores estão vindo por aí, né? Coisas piores. Hoje a gente já se fala de deepfake,
né? Onde é o seu rosto falando coisas contra Beltrano Ciclano, e aí, daqui que Chico, você diga que Chico não é Francisco, né? Você já está respondendo processo, você já está com sua imagem desgastada, né? A comunidade já está lhe vendo de outra forma. Então, acho que isso tem que ser regulado, isso tem que ser melhor trabalhado, melhor regulado, para que a gente fuja desse tipo de influência, principalmente nas eleições, né? Nós tínhamos um candidato extremamente preparado, é o Fernando Haddad, né? Um cara Sim, sim. extremamente preparado, elogiadíssimo lá fora, né? Como um gestor preocupado com o desenvolvimento urbano, com o desenvolvimento sustentável da cidade que ele administrou, mas que foi um cara que foi trucidado nas redes sociais por, Incrível, né? entendeu? Então, assim, por fatos que são sabidamente verídicos, né? Então, assim, a gente tem que ter uma regulação para isso, não pode ser solto da forma que está, né? Não pode. É complicado porque acaba desequilibrando as disputas, né? Com certeza. Ô, doutor, passa muito rápido quando o papo tá bom, né? Já são quase 40 minutos a gente batendo um papo aqui. Eu queria aproveitar esses 20 minutos finais para o senhor falar um pouquinho sobre algumas mudanças interessantes da legislação eleitoral. Na hora que eu estava distribuindo o banner, falando da nosso bate-papo, teve uma pessoa que fez uma pergunta sobre aquelas pessoas que vão ser candidatos e fazem trabalho de doações, trabalhos sociais, e aí fotografa, depois bota nas redes. Isso é crime, isso pode, isso não pode? Fala um pouquinho para gente. O altruísmo ficou muito sensível nesses últimos tempos, né? As pessoas estão doando cestas básicas, tirando fotos, postando na rede. Isso é uma delícia para quem trabalha na eleitoral. Significa cliente. Rapaz, veja bem, a lei eleitoral, ela proíbe esse tipo de atuação, né? Você não pode, né, fazer esse tipo de assistencialismo. Se você tem uma entidade, por exemplo, a Gongubira, né, citando o exemplo de um amigo Marinho, ele fez uma live solidária. Ele fez. A Gongubira é uma entidade. Você não viu lá o nome de ninguém. Você não viu o nome de ninguém que doou. No máximo, as empresas que doaram, algumas empresas que eram parceiras do evento, foram lá, doaram. Outras pessoas físicas doaram também. Mas não apareceu. Por que não apareceu? Porque existia uma responsabilidade, né? Não está se fazendo uma doação, né, como forma de alavancar candidaturas. Está fazendo uma live para ajudar pessoas que estão realmente precisando. Eu vi em algumas cidades, até aqui em Ilha do Rio também, vereadores saindo, distribuindo cestas básicas, tirando foto, em ano de eleição. Isso foge à atividade parlamentar dele. Isso não condiz com a atividade parlamentar. Então, assim, isso para se o Ministério Público pegar uma situação dessa e quiser fazer uma representação, pode fazer, entendeu? Porque isso é ilegal. Isso é ilegal. Se quiser doar, doe, mas não apareça, não fique posando de bom samaritano, né? Para poder angariar votos. Então, a legislação eleitoral tem sido muito rígida com esse tipo de beneficência, né? De altruísmo, bom samaritanismo, né? A justiça sendo sempre muito rígida, porque isso é uma forma de você desvirtuar o processo eleitoral, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso para não criar problemas futuros para registro de candidatura e, quiçá, se o cara for eleito, perder o mandato, né? Ter o mandato cassado por compra de voto, captação ilícita de sufrágio, essas coisas. Um amigo advogado, uma vez eu perguntei para ele por que ele não entrava na área do direito eleitoral, né? Ele disse que mudava muito as normas e algumas leis no TSE. Isso exigia muito mais estudo. Não muda, não. Não muda. Para toda eleição, o TSE ele baixa resoluções eleitorais, que nada mais é do que um destrinchamento da lei eleitoral, né? A gente tem a Lei 9.504, de 97, que tem lá os regulamentos sobre propaganda, registro de candidatura, né, prestação de contas,
né? E a cada eleição, o TSE edita resoluções para esclarecer esses pontos. Como é que vai se dar a prestação de contas, como é que vai se dar o registro de candidatura, quais são os passos, tal, tal, tal. É uma forma de esclarecer. Então, não são leis, são normas regulamentares editadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que não altera uma lei que já existe. Nós temos a lei complementar 64/90, que trata das inelegibilidades, né? Nós temos a Constituição Federal, no seu artigo 14 e seguinte, que trata de outras causas de inelegibilidade da esfera constitucional, né? Trata sobre a Lei 9.096, salvo engano, que trata sobre partidos políticos. Então, a gente tem essas normas que, a cada eleição, elas são traduzidas em forma de resoluções para facilitar a aplicação, né? E não é alteração da lei. A alteração da lei só pode ocorrer um ano antes das eleições. Se tiver alguma edição de lei nova, tem que obedecer esse princípio da anualidade, e diz que você só pode editar a lei que altere o processo eleitoral até um ano antes da eleição, né? Então, eu não vejo dessa forma. Essa mudança radical aí que o TSE fez, primeiro, na verdade, eu acho que não foi nem o TSE, foi o Congresso liberando autofinanciamento, depois viu que foi uma besteira e voltou atrás. O que você acha? Na verdade, isso causa uma disparidade, né? Assim, se você imaginar que você vai ter uma eleição toda conduzida por quem tem capital, né? Você viola o princípio da representatividade. Que aqueles candidatos que representam segmentos sociais que não têm recursos, né, não vão conseguir se eleger porque não tem recursos. Então, assim, a legislação eleitoral, ela, ao criar o fundo partidário, o fundo de financiamento público de campanha, na verdade, nada mais faz do que trazer uma certa igualdade ao processo, né? Ou seja, permitir que aqueles candidatos que não tenham recurso possam ter recurso para fazer suas eleições, para fazer suas campanhas. E aqueles que têm recurso vão poder usar tanto esse quanto o recurso deles, lá na proporção definida pela legislação eleitoral, que, salvo engano, são 10% do imposto de renda do ano anterior. Sobre recursos, às vezes confundem muitas pessoas. Tem um fundo partidário e um fundo eleitoral, não é isso? Isso, o FEFEC. Como é que é? Como é que é? Explica para gente. O fundo partidário, ele é criado em cima, tem uma dotação orçamentária para isso. Ele se compõe de outros recursos, como multas eleitorais, né? Esse foi um fundo partidário, que ele é usado mais para custeio também dos partidos políticos que recebem, né? E o FEFEC ele foi criado justamente para esse fundo, exclusivamente para a campanha eleitoral, né? E aí você tem aí a divisão de acordo com as bancadas partidárias da Câmara dos Deputados. Né? Mas entra aí o nosso amigo José Nazal. Um abraço, José Nazal. São recursos, vice-prefeito. São recursos diferentes, são orçamentos diferentes, perdão, né? Mas que tem o fundo partidário, ele tem uma amplitude maior, porque ele, na verdade, ele é repassado para os partidos também para manutenção dos partidos, né? Para desenvolvimento de políticas internas do partido, formação, ajudar na atração das mulheres para poder favorecer uma melhor participação do sexo feminino no processo eleitoral, né? Então, são dois recursos diferentes e com finalidades distintas. Sobre, você falou da participação feminina, a gente sofreu na última eleição uns problemas muito sérios, inclusive tem denúncia no TSE, quando fala a gente, é a sociedade, coisa de botar as mulheres para arrecadar o recurso e não fazer campanha de fato. Isso é muito grave, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo porque é uma forma de você desviar o recurso que é destinado a incrementar a participação da mulher na política, né? Se você imaginar que a mulher ela vai ser candidata em pé de igualdade com o sexo masculino, é difícil, né? De forma geral, falando de forma geral. Então, você tem que ter o recurso destinado para elas de uma forma prioritária, porque a ideia é que haja uma maior participação das mulheres na política, né? Então, se você pega uma candidata e você, como teve aqueles casos lá de Minas Gerais, que a mulher recebe 200 mil e não tem nenhum voto dela, né?
está claro de que houve um desvio desse recurso, né? Se foi para a campanha, para ajudar na campanha de algum candidato masculino, do sexo masculino, ou se foi para o bolso de alguém, isso, de qualquer forma, isso infringe a lei eleitoral, né? Então, o recurso que é destinado para a campanha feminina tem que ser exclusivamente para aquela destinação, sob pena de você violar justamente essa política de atração das mulheres para participar do processo eleitoral, né? Então, assim, é muito grave, né? Tanto é que muita gente responde processo por isso aí, Brasil afora, né? Nós tivemos casos de Minas Gerais, tivemos casos de Pernambuco, tivemos casos em Goiás, e acho que em todos os lugares do Brasil deve ter tido casos desse sentido, né? De colocar mulheres para serem candidatos só formalmente e no final das contas o dinheiro ser usado para outras finalidades. Um dia a gente vai vencer esse que na verdade eu considero duplo crime. Crime contra a população no modo geral e contra a participação das mulheres, né? Lamentavelmente, quando o cidadão faz isso, ele afeta, dá um desequilíbrio muito grande e trava o crescimento das mulheres no processo da eleição e no espaço de poder da sociedade. Claro, com certeza. Um abraço para meu amigo Edmilson, que entrou aí. Sobre os prazos do processo eleitoral, estão quase todos vencendo, né? Fala um pouquinho sobre esses prazos que ainda estão para vencer. Os que já passou, não tem. Já passou. Assim, na verdade, a emenda que vai tratar desse adiamento das eleições, né, que é o que está sendo posto aí, está posto, ela ainda vai tramitar na Câmara dos Deputados. Se não houver alteração, né, e for aprovada e for promulgada até antes do dia 4 de julho, que é o último dia para desincompatibilização, né, esse prazo de desincompatibilização vai obedecer a nova data da eleição. Mas se, por exemplo, a emenda for promulgada dia 5 de julho, né, aí quem não se desincompatibilizou até o dia 4, que tinha essa obrigação de fazer, fica inelegível, né? Salvo se os deputados, como sempre, pensando na humanidade em geral, eles não criarem as famosas janelinhas, né, que permitem lá as brechinhas para que aqueles que estavam acreditando que teria um prazo maior para se desincompatibilizar, não o fizeram, né? Aí vão ser salvos no pôr do sol. Falar em janela, a gente ouve muito esse nome janela partidária, janela eleitoral. Antigamente era um ano, passou a 6 meses. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, trocar de partido. Porque, na verdade, o nosso sistema democrático, ele de certa forma, se você for comparar com outros países mais avançados, ele é uma piada, né? Porque, assim, o cara passa 3 anos ali no partido, sem ter nenhum problema, aí no ano da eleição, ele normalmente em março, né? Essa janela seria em março, né? Ele tem um mês ali para decidir para que partido ele vai, né? Aí fica aquele jogo, né? Você vai ou vou, quem foi, quem não foi, onde é que tá fulano, onde é que tá Beltrano, né? Para poder o cara se arrumar e buscar a reeleição. Ou seja, isso na verdade ele enfraquece as legendas partidárias, né? Você enfraquece os partidos políticos com isso. Porque a cada eleição o cara tem ali uma janelinha para ele pular fora, né? E com isso o partido perde representatividade, né? E nosso sistema político fica essa maluquice de toda hora você está pensando que o cara está num partido e já está em outro já, né? Eu acho isso prejudicial. Eu acho que as hipóteses de infidelidade partidária elas estavam bem postas, né? Acho que ali não tinha para onde, não tinha que se mexer nisso, né? Se ele se sentiu prejudicado, ele tinha os mecanismos judiciais para se socorrer, para poder pedir a desfiliação sem correr risco de perder mandato, né? Mas o legislador são eles, né? Então eles não vão atrair brasa para o pé, né? Eles vão criar um mecanismo de que eles possam, né, sair livre sem correr risco de perder mandato. E isso, como eu disse, enfraquece os partidos políticos, né? Que são
né, que são, né, extremamente necessários num ambiente democrático. Né? Vou dar um abraço ao meu amigo Paulo Santana, que entrou aí, nosso querido amigo, um jovem aí que trabalha muito nos bastidores da política regional. Você falou do enfraquecimento de partidos. Essa acabou agora uma lei antiga, né? Mudou um entendimento sobre as coligações. O senhor acha, da sua opinião, como legislador, como jurista, foi bom ou foi ruim essa coisa de fim das coligações? Esse é um famoso caso das janelinhas, né? Que os legisladores criam para salvar a pele deles. Isso é extremamente producente para o sistema democrático, né? Você ter aquela possibilidade de somente partidos que alcançassem o coeficiente eleitoral tivessem determinadas prerrogativas da legislação eleitoral. No nosso caso mesmo, o PT ele formou uma chapa proporcional, onde você tem bons nomes, assim como, por exemplo, o PSB tem, o PSD tem, o PP tem bons nomes, mas aí você pega um partido pequeno, que eu não vou citar o nome para não criar problema, né, onde o partido não alcança o coeficiente eleitoral, mas você tem ali um puxador de voto, né? E esse cara, puxador de voto, por mais que o partido dele não tenha tido representatividade suficiente para alcançar o coeficiente eleitoral, né, o partido não tem alcançado o coeficiente, ele pode vir a ser eleito, né, porque dentro daquele critério das sobras que a gente já discutiu já até uma vez. Assim, eu entendo, para os partidos políticos, eu entendo isso de uma forma ruim, né, para os partidos políticos. Mas há quem entenda que foi benéfico, né? Inclusive, meu amigo Dr. Sidney, ele falou, Fernando, eu acho que foi benéfico, porque, por exemplo, nós tivemos um caso no Acre, onde uma índia se elegeu, o partido dela não alcançou o coeficiente eleitoral, salvo engano é o PSOL, não sei se é o PSOL, o partido não alcançou o coeficiente eleitoral, né? Mas ela, enquanto representante de uma minoria, os indígenas, né, ela conseguiu se eleger dentro desse critério. Então, assim, de uma certa forma, os partidos não foi bom, né? Mas para esses representantes de minorias foi bom, né? Porque ele pode vir a se eleger dentro do segmento dele, mesmo que o partido dele não alcance o coeficiente eleitoral. Então a gente tem essas duas vertentes. Eu advogo a ideia de que nós vivemos num sistema democrático onde os partidos políticos eles são imprescindíveis, né? Então, quanto mais você fortalecer o partido político, mais você vai ter um regime democrático forte. Então, eu acredito que essa decisão, esse puxadinho que fizeram, ele enfraquece os partidos políticos, né? Então, assim, como defensor da Constituição que eu sou, eu acho que não foi uma boa mudança. Eu advogo essa tese, né? Por mais que a gente tenha casos assim, emblemáticos como esse dessa deputada que se elegeu lá pelo Acre. O tempo voa, né? Falta só 5 minutos para terminar nosso bate-papo. Vou tentar tirar mais algumas coisas do senhor. Explica para a gente, de forma bem simples, o que é o famoso coeficiente ou quociente, qual o nome que está correto, eleitoral. Muita gente não sabe o que é. Como é o coeficiente eleitoral nada mais é do que o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras do Legislativo. Então, Ilhéus, por exemplo, hoje são 19 cadeiras do Legislativo. Então, você pega o número de votantes da eleição, o número de votos válidos, você tira os votos brancos, os votos nulos e os que não compareceram, obviamente. Você pega os votos válidos, né, e divide pelo número de cadeiras. Né? Em Ilhéus, se você pegar na última eleição, se não me engano, foi 90 mil, dividir por 19, vai dar 4 mil e fração. Então, um partido, para eleger um candidato, ele precisa alcançar esse mínimo de votação, que é 4 mil e fração. Né? Então, o coeficiente eleitoral nada mais é do que os votos válidos dividido pelo número de cadeiras do legislativo local. Ilhéus vai aumentar o número de cadeiras? Tudo zoom aí. Se a gente for analisar do ponto de vista... você tem que analisar sobre dois aspectos. Sob o ponto de vista da moralidade, da satisfação popular, isso não seria bom. Mas se nós formos obedecer à Constituição Federal, Ilhéus teria que ter 21 vereadores. É o que está previsto na Constituição, literalmente na Constituição. E diz lá que cidade de 160 mil habitantes a 300 mil habitantes,
o número de vereadores são 21. Então, assim, se nós quisermos obedecer à Constituição, o número de vereadores em Ilhéus teria que ser 21 vereadores, né? Mas as pessoas acham que isso é absurdo falar em aumento de vereadores, achando que se aumentar o número de vereadores, vai aumentar a despesa. Não aumenta a despesa, que o repasse para a Câmara de Vereadores do Poder Legislativo ele é fixado. Então eu posso ter 13 vereadores, posso ter 1.000 vereadores, o valor vai ser o mesmo repassado, não vai ter alteração nenhuma nisso, né? Então as pessoas que querem que diminua gastos com o Poder Legislativo têm que pensar em mudar a Constituição do ponto de vista de quantitativo e do ponto de vista de repasse de recursos que formam o chamado duodécimo. Entendeu? Entendi. É uma forma alguns acham até de ampliar o espaço democrático, outros não, como o senhor mesmo disse. Faltando 2 minutinhos porque, na verdade, a gente tem quando o legislativo ele não é um legislativo que agrade a comunidade, ocasiona esse tipo de sentimento, né? Se o legislativo ele agradar a comunidade, eu acho difícil que a comunidade queira mexer nisso, né? Mas como a gente tem um Brasil afora legislativos que não correspondem à vontade real da população, aí acaba que há esse movimento de enfrentamento. O TSE liberou para se fazer convenções via internet sobre o sistema online, né? Uhum. Fala um pouquinho aí dessa mudança, o que o senhor acha dessa mudança? Fez isso em razão do momento que nós estamos atravessando, né? Foi uma resposta a uma consulta formulada ao TSE. O TSE entendeu que você pode fazer a convenção partidária por meio de internet, né? Seja qual tipo de instrumento for, né? Então, é uma forma de não obstaculizar os atos, né? Não fazer com que os atos que são necessários até chegar o dia da eleição sofram né, com essa questão da epidemia, da pandemia. Então, é um mecanismo válido. Hoje em dia, muita gente usa a videoconferência para fazer várias coisas, né? Então, fazer uma convenção partidária com seus filiados, eu acho a coisa mais normal. Não há ilegalidade nenhuma, não há prejuízo nenhum, que é uma questão do partido, é uma coisa interna do partido, não há prejuízo nenhum à comunidade em geral. Só se algum filiado se sentir prejudicado, porque não tem acesso à internet, essas coisas todas, aí é discussão, né? Aí o partido tem que dotar os seus filiados dos mecanismos para que eles possam participar. Está indo embora o nosso tempo, falta menos de um minutinho. Eu te agradeço pelo carinho e a oportunidade de estar aqui falando com a gente, aos amigos que nos acompanharam. Agradeça esses últimos 30 segundos aí que vai sobrar para o senhor falar aí. Eu agradeço a você pelo convite, dizer que estou à disposição, se quiser debater mais sobre essas matérias eleitorais, já que a gente está em um ano de eleição, né? Tem muita coisa que vai surgir aí, propaganda, registro. Então, eu estou à sua disposição, agradecer a todo mundo que apareceu para nos prestigiar, né? E dizer que estou à sua disposição. Precisando de mais alguma coisa, entrar às ordens. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou aí. Nesse instante vai ficar no story, quem quiser ver depois.